servir a Deus. Muito feliz de estar aqui nesta noite, na responsabilidade de estar trazendo a palavra de Deus. Parabenizar também o Coral Ágape. Coisa linda que vocês fizeram aqui nesta noite. Maravilhoso. Que Deus a cada dia possa abençoar e acrescentar mais unção na vida de vocês. Eu vi verdadeiramente a presença de Deus sobre a vida de vocês. Vou pedir para que os irmãos abram no livro dos Salmos, capítulo de número 1. Livro dos Salmos, capítulo de número 1, a partir do verso de número 1. Todos acharam? Livro dos Salmos, capítulo de número 1, verso de número 1. Assim diz o texto: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, repita comigo, antes, tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. O livro do Salmo, melhor dizendo, os livros dos Salmos são livros muito ricos, canções e poemas maravilhosos, que a cada dia agregam mais valores em nossas vidas. São livros com uma riqueza imensa, riqueza que quanto mais nós lemos, mais nós aprendemos, que quanto mais nós meditamos nesses cânticos, nós somos edificados por essas palavras. Nós vamos ver que o livro dos Salmos é um livro totalmente completo. Vamos ver no versículo de número o capítulo de número 139. Salmos vai contar a soberania de Deus. Capítulo de número 139, a partir do verso de número 1, vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, e antes mesmo que tenha uma palavra na minha boca, o Senhor já conhece. Existem pessoas que usam o Salmo como um escudo e deixam ele dentro de casa, aberto. No Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem também pessoas que deixam a página aberta de número 191, que vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas esse capítulo de número 1, que chamou muito a minha atenção, foram esses 3 versículos que, com uma grande riqueza, Jesus me colocou para passar para vocês nesta noite. E eu peço para vocês a atenção redobrada em tudo aquilo que Deus tem para falar aqui nesta noite. O Salmo de número 1, versículo de número 1, o primeiro capítulo, vai iniciar com uma palavra. Ele vai começar dizendo uma palavra: bem-aventurados. E esse bem-aventurado, alguns dizem que o significado é feliz, mas o significado real desta palavra é muito mais que feliz. É um sentimento de felicidade, a qual nós não podemos mensurar. Um sentimento de felicidade que vem do próprio Deus para o nosso coração. E quem aqui quer ser feliz?
Quem aqui quer continuar sendo feliz? Eu acredito que o sonho de qualquer um, mesmo não sendo da igreja, é almejar uma felicidade. Mas muitas das vezes nós limitamos a verdadeira felicidade em nossas vidas. Limitamos a ação de Jesus Cristo para trazer o real sentido dessa palavra felicidade. Tem gente que é feliz porque tem um bom carro, tem gente que é feliz por ter uma boa vida financeira, mas o que eu quero falar aqui não é de ter e de ser feliz. O que eu quero falar aqui não são dos materiais ou tudo aquilo que você conquistou, não. Eu quero falar do sentimento de você ser verdadeiramente feliz. John Piper vai dizer que não é errado você buscar a felicidade. O que não pode acontecer é você se acomodar com uma felicidade que não é real. O que nós temos que ter é a verdadeira noção do que é felicidade em nossas vidas. Não pelo que nós temos, mas uma espontânea felicidade a qual Cristo proporciona em nossas vidas. E essa felicidade que eu quero mostrar para vocês nessa noite. E o versículo de número 1 vão ter 3 indagações. Vão ter 3 passagens aqui a qual nós devemos fazer. Porque para ser feliz não necessita apenas de ação de fazer, mas também necessita da ação de evitar algumas coisas. O versículo de número 1 vai continuar dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O valor de um conselho é algo muito grande. O valor de um conselho, se for um bom conselho, pode economizar 50% do trabalho. Um bom conselho em nossas vidas pode economizar praticamente quase 100% do trabalho. Porque se for um bom conselho, é porque a pessoa já viveu aquilo. E a pessoa tem discernimento para saber que pode te ajudar naquela decisão. Mas o que a Bíblia vai dizer aqui é do mau conselho. São pessoas que procuram conselhos em ímpios, em pessoas que não confessam muitas das vezes a mesma fé. O problema de você procurar um conselho com esse tipo de pessoas é que ela não tem o mesmo discernimento espiritual e mental que você tem. Essa é a dificuldade e o problema. Quando nós buscamos conselhos, palpites, ações que nós devemos tomar com pessoas que não entendem e não têm o mesmo discernimento espiritual de Cristo nas suas vidas. O que nós temos que buscar é conselhos da nossa liderança, é colocar no nosso coração que a nossa liderança é capacitada mentalmente e espiritualmente para guiar as nossas vidas. O que nós temos que colocar no nosso coração é um foco, é uma direção. E conselhos sim vão ajudar muito, conselhos vão agregar muito, mas o que a Bíblia está dizendo aqui são conselhos errados de pessoas erradas. E na continuação você vai ver que esses conselhos, essas palavras, tudo aquilo que está escrito no versículo de número 1 é uma decadência, porque a pessoa, ela não desvia do dia para a noite, ela não sai da presença de Deus do dia para a noite. Você vai ver que no decorrer dessa palavra, você vai ver que é um processo. Logo na parte B do versículo 1 vai dizer: nem se detém no caminho dos pecadores. Porque se deter no caminho, se deter, a palavra deter, quer dizer você parar, você se frear, você estacionar naquilo que você colocou como direção. E a consequência de um conselho errado muitas das vezes é esse. A consequência de um conselho errado são caminhos errados. A consequência de más conselhos muitas das vezes traz uma paralisação no nosso caminhar, traz um travar em nossa vida espiritual. Isso é muito perigoso. E o Salmo de número 1 começa alertando sobre isso em nossas vidas, porque o problema não é você diminuir a velocidade da sua caminhada.
O problema não é você andar um pouco mais devagar, mas você parar, por mais conselhos, por mais companhias. A Bíblia vai dizer que nós temos que vigiar as más conversações. E no continuar desse texto, nós vamos ver que a Bíblia vai dizer que nem se assenta na roda dos escarnecedores. E na continuação vai dizer que você escuta, você paralisa e você se assenta. Como eu falei, não é do dia para a noite. Como eu falei, não é de uma hora para outra a qual o nosso caminhar e o nosso ministério vão decaindo. Que nós temos que entender que muitas das vezes nós temos que ter algumas ações para evitar essas situações. Nós temos que ter o discernimento do Espírito Santo para parar e pensar em tudo aquilo que nós estamos escutando, projetando e fazendo. Vocês vão ver que primeiro o conselho era dos ímpios, depois ele se deteve nos pecadores e logo após se assentou na roda dos escarnecedores. É como um dominó que vai tendo as suas etapas e vai caindo, vai caindo, vai caindo e vai caindo. Porque esse se assentar na roda dos escarnecedores não é, estou falando de grupos assentados em bar ou em isso. Eu estou falando de alianças erradas que nós fazemos. Amizade que muitas das vezes não convém nós fazermos. Eu não estou falando para você jogar no leprosário aquela pessoa que não aceitou Jesus, não, muito pelo contrário. Você é luz do mundo, você é sal da terra. Você tem que salvar, você tem que levar palavra. Eu estou falando de convívio. Eu estou falando de proximidade. Eu estou falando de vínculo de amizade que nós temos que ter. É claro que a palavra tem que ser pregada para todos. É claro que Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Mas eu estou falando da acepção de pessoas para você conviver. A ciência vai dizer que quanto mais nós estamos com uma pessoa, mais nós absorvemos algumas ações que elas tomam. Por exemplo, Diácono Antônio, eu trabalho com ele. Eu estou quase pegando o sotaque dele do norte. Eu estou quase, é muito tempo convivendo. E da mesma forma que nós absorvemos coisas boas, coisas ruins também são absorvidas por mais rodas, por mais convívios. E muitas das vezes nós, nessa tecnologia que nós temos, ainda mais os jovens, entram em cada grupo que palavras, vídeos, músicas são lançadas, e o diabo, com a sua ação de dizer que não tem nada a ver, vai alimentando e você vai absorvendo aquelas coisas ruins. Mas o que Deus está dizendo para você nesta noite é que você tem que evitar, é que você tem que parar e pensar e medir as suas amizades, medir as pessoas a qual estão próximas de você. A minha vida, a minha caminhada, eu só tive um crescimento espiritual, um crescimento ministerial, um crescimento na presença de Deus, quando eu abri mão de algumas amizades. E esses tipos de amizades são como os correntes que prendem você, que não deixam você caminhar, que não deixam você prosseguir, porque você escuta, e aquilo vai minando o seu coração. Eu ouvi um certo testemunho de um pastor, ele disse, ele estava num avião, viajando para pregar, e ao lado dele sentou um empresário muito bem vestido, de uma condição financeira muito boa. E aquele empresário começou a olhar para ele e viu a Bíblia no colo dele e disse: "Você é pastor?" Ele falou: "Sim, sou pastor." Aí ele falou: "Essa vida não é para ninguém." Aí pegou o celular dele e falou assim: "Olha aqui, ó. Essas aqui são as mulheres que eu tenho. Esses aqui são os carros que eu tenho. E você, o que você tem?" E aquilo começou a entrar no coração daquele pastor e começou a afetar o seu pensamento. E dentro dele ele começava a indagar, e o homem começava a mostrar: aqui são as casas que eu tenho, aqui são as mansões, aqui são os iates que eu tenho.
E rapidamente o Espírito Santo tratou no coração daquele pastor. Aí o pastor virou para ele e perguntou assim: você é feliz? Aí ele respondeu assim: sim, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho iate, eu tenho mulheres. Aí o pastor falou: não perguntei se você tem, eu perguntei se você é. E esse é o sentimento de felicidade que tem que estar no nosso coração. Não pelo que nós temos, mas a felicidade espontânea do Espírito Santo a cada dia, crescendo em nosso interior. E essa felicidade do Espírito Santo que, mesmo nós não tendo nenhum dinheiro na carteira, a despensa vazia, o nosso anseio de entrar em casa e sentir a presença de Deus. Foi algo maravilhoso. Antecedendo o culto, eu e minha esposa e minha filha estávamos em casa, cantando louvores, ouvindo palavra, conversando, buscando a presença de Deus. Mesmo na situação financeira difícil, a gente tem uma alegria. E é essa alegria que eu quero que você reconheça aqui nesta noite. E o versículo de número 2 vai relatar a ação de uma pessoa que segue o caminho de Deus. Nós vamos ver dois tipos de pessoas: as que não seguem a vontade de Deus e as que seguem. Versículo de número 2, se vocês puderem acompanhar, vai dizer: antes, tenham prazer na lei do Senhor. Antes, vírgula. Esse antes vai estar mostrando para nós que esse antes é uma ação preventiva. É uma ação a qual, quando a palavra está em nosso coração, ela causa. E você vai entender o que eu estou falando. Muitas das vezes vem propostas erradas, palavras e conselhos e convites errados, e no seu interior o Senhor fala: você lembra aquela palavra? Você lembra aquele dia no culto a qual o pregador falou isso? Você lembra daquela vez a qual eu tratei com você sozinho no seu quarto e disse o que você tinha que fazer, o que você tinha que deixar de fazer? É esse poder que a palavra de Deus tem em nossas vidas. É essa ação preventiva que a Bíblia tem em nossa alma. E na continuação vai dizer: tenho prazer na lei do Senhor. E esse prazer não é um prazer carnal, não é um prazer a qual nós podemos pagar ou comprar. O prazer a qual está falando aqui na palavra de Deus é um prazer maior. É uma ação que nós tomamos, que Cristo toma sobre nossas vidas, que traz um conforto, que traz uma satisfação real daquilo que nós precisamos. Eu tenho certeza que você já passou por isso, você que nasceu fora da igreja, assim como eu. O meu prazer, muitas das vezes, era um final de semana. Minha esposa está aqui, eu fico até um pouco emocionado com o que eu falo. O meu prazer, muitas das vezes, era sair do trabalho numa sexta-feira, pegar o dinheiro que eu tinha e gastar tudo em bebidas. Um prazer que eu achava que era real, um prazer que eu achava que me preenchia, mas muito pelo contrário. Era só eu chegar em casa que aquele prazer sumia. Um prazer momentâneo, um prazer passageiro, a qual naquela hora eu vivia, eu sentia, eu me alegrava. Mas quando eu caía na real, quando eu parava para refletir, aquilo tudo era em vão. Tanta coisa plantada e tanta coisa errada. Até que um dia eu entrei por essas portas, num culto jovem, e eu senti o verdadeiro prazer em minha vida. A presença de Deus tocou tão forte o meu coração, que quando eu me levantei para aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu caí no chão, eu caí de joelho, que eu não conseguia ficar de pé. Era um prazer imensurável, era uma sensação a qual não tem como descrever, e é essa felicidade que eu quero mostrar para vocês nesta noite. Na continuação vai dizer que tenho prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Essa palavra meditar
essa palavra meditar na lei do Senhor, na palavra de Deus, é algo muito grande. Meditar é você amadurecer o pensamento em uma ideia, ou em alguma passagem, ou em algum versículo. A Bíblia não está dizendo para você ficar 24 horas lendo a Bíblia, não, muito pelo contrário. Ela quer que você dia e noite medite na palavra de Deus, porque só a palavra de Deus tem esse poder de transformar as nossas vidas. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12 vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, que ela tem poder para penetrar na divisão da alma e do espírito, na medula, e tem discernimento para entender os pensamentos e as ações do nosso coração. Se você for pesquisar o poder da palavra de Deus, e eu vou ler o Salmo 119, você vai entender. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Salmo 119, capítulo, versículo de número 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando atentamente a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Versículo 16. Alegrei-me nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Versículo de número 17. Faze bem ao teu povo, para que viva e observe a tua palavra. Versículo de número 25. Minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Venha também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Aleluia. Você pode glorificar a Deus nesta noite. Você pode atrair a presença dEle para a sua vida nesta noite. E é a palavra dEle que está sendo pregada aqui neste lugar. Aleluia. Aleluia. Quero que você louve esse louvor agora nesta noite. Receba tudo aquilo que foi falado. Tudo posso em ti. Aleluia. Fortaleza minha. Eu espero em ti. Firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, ao meu coração te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Declare a Ele nesta noite. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas, minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não Versos de número 3. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome.
pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! Uma árvore plantada junto ao ribeiro. Foi isso que o salmista falou. Porque a água significa o Espírito Santo. E o que o salmista está dizendo aqui, nesta palavra, versículo de número 3, do capítulo de número 1, é que as nossas raízes, quando estão plantadas próximo ao ribeiro, têm uma proximidade maior das águas. Eu vou melhorar um pouco para você. É que quando a nossa vida está firmada no Evangelho, em Cristo, os nossos pés, o nosso coração está cada vez mais próximo do Espírito Santo de Deus. Quando você se firma na presença de Deus é diferente. Quando a árvore está firmada junto ao ribeiro é diferente. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir seca, pode vir o que for, pode se levantar o demônio que for, que você não vai ser afetado, porque você tem proximidade com o Espírito Santo. Essa é a diferença. É essa felicidade que Deus quer mostrar para você. Porque tem uma grande diferença de um conselho e de uma palavra. O conselho de um ímpio, um conselho de uma pessoa que não confessa e não entende quem é Cristo neste lugar, apenas vai trazer um conforto momentâneo em sua vida. Um conselho de um ímpio vai ser aquele prazer momentâneo que vai vir numa hora difícil, vai te abraçar, mas depois vai embora. Mas a palavra de Deus é diferente. A palavra de Deus não tem barreira. A palavra de Deus, ela não tem limite. A palavra de Deus, não existe muro, não existe armadilha, não existe o que for que vai parar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela causa transformação. A palavra de Deus, ela causa regeneração em nossas vidas. A palavra de Deus, ela vai causar uma transformação de felicidade em nossas vidas. E só você que pode, louve nesta noite. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra